Olá, pessoal. Meu nome é Marcos. Eu estarei com vocês aqui dando continuidade ao tópico de interpretação de receitas. Nessa interpretação de receita, nós vamos falar a respeito de prismas. Então, hoje nós vamos abordar o efeito prismático, vamos entender um pouquinho a respeito de prisma dentro da prescrição, tá? Dentro da interpretação de receita. Interessante o tema, porque pode acontecer, é raro, mas pode acontecer uma prescrição com, com informação ali, com um pedido de correção prismática. Então, vamos abordar o tema aqui e entender melhor como isso funciona, tá ok? O primeiro tópico que nós vamos abordar é diferenciar o que é prisma, entender o que é prisma. Aqui nós temos uma anotação que o prisma é um refrator limitado por faces não paralelas com diferença de bordas. Mas a forma de um prisma não é necessariamente um triângulo. Todos os objetos que possuem faces não paralelas ou possuem diferença de espessura de bordas são chamados de prisma. Então, quando nós abordamos aqui, quando nós vamos entender melhor essa interpretação, tudo aquilo que nós temos que refrata, que faz refração e que é limitado por faces, nós temos ali a presença de um prisma. Tá? Geralmente, nós ligamos o prisma ao triângulo. Sempre que falamos de prisma, nós relacionamos a um triângulo. Porém, várias estruturas podem ser consideradas prisma. Quando nós tratamos da própria lente, quando nós falamos da própria lente, temos aqui o desenho de uma lente. Quando nós falamos de uma lente, essa lente não necessariamente é um triângulo. Porém, se vocês observarem mais a fundo, ela é considerada um prisma por quê? Porque existe a junção de dois prismas. Quando nós falamos de lente, toda lente oftálmica é formada pela junção de prismas, seja a junção de prisma pela base, ou seja a junção de prisma pelo ápice. É importante que nós tenhamos em mente que existem duas posições específicas, duas descrições específicas do prisma, que é o ápice e temos também a base. Então, nesse caso, descrevendo um prisma, descrevendo a forma de um prisma, nós temos o ápice e a base. O ápice é sempre a parte mais elevada, a parte mais fina. Tá? Então, nesse caso desse triângulo, o ápice é a ponta, a parte mais fina dela. Tá? E a base é compreendida como a parte mais larga dessa estrutura, desse prisma, no caso, desse triângulo. Tá? E quando nós falamos de lente oftálmica, nós estamos falando da junção de prisma pela base ou estamos falando da junção de prisma pelo ápice. Tá? Então, quando descrevemos aqui uma lente positiva, nós temos esse formato aqui, que nada mais é do que dois prismas unidos pela base. Quando nós falamos de uma lente negativa, nós temos o quê? Nós temos esse desenho aqui, que nada mais é do que dois prismas unidos pelo ápice. Então, nós temos aqui a base e temos aqui o ápice. O que isso significa? O que isso difere para nós? O que isso auxilia na interpretação e no entendimento do que é uma lente oftálmica? O importante é entender que o formato do prisma, olha, vamos observar aqui nesse próximo slide. Ó, o formato do prisma é variável. Então, nessas estruturas, nesses desenhos, nós temos a composição de um prisma. O prisma pode acontecer neste formato aqui, isso é um prisma. Aqui nós temos também um prisma, aqui nós temos... Então, todos esses desenhos, eles representam para nós um prisma. São prismas. Tá? E qual é a característica principal do prisma? A característica principal do prisma é desviar o raio de luz. Então, quando nós tratamos de um prisma, quando nós tratamos de uma lente, quando nós tratamos de qualquer objeto refrator que tenha diferença das bordas e também tenha faces não paralelas, nós estamos falando de prisma. Tá?
qualquer material que possua essa capacidade de desviar o raio de luz, ele acaba se transformando em um prisma, tá? Lógico que aí nós temos que considerar transparência, nós temos que considerar espessura, nós temos que considerar material de produção, matéria-prima, tudo isso dentro da ótica. Mas o prisma vai representar essa classificação aqui de meio de desviar, meio refrator de raio de luz. Entendendo que o raio de luz chega até esse objeto, o raio de luz vai chegar até o prisma e vai ser desviado para algum lugar. E sempre, por padrão, ele vai desviar para a base. Então, temos aqui o ângulo de incidência, e nesse ângulo de incidência, o raio de luz vai encontrar o dióptro e vai ser desviado sempre para a base. Do mesmo jeito que nós temos esse outro exemplo aqui, o raio de luz vai encontrar o dióptro e vai para onde? Vai sempre para a base. Aqui a mesma coisa, o raio de luz vai encontrar o dióptro e vai para onde? E vai sempre para base. Aqui o raio de luz vai encontrar o dióptro e vai para onde? E vai sempre para base, tá? Então aqui nós já temos o desenho de uma lente esférica positiva e aqui nós temos o desenho de uma lente esférica negativa. Olha, aqui vai acontecer convergência, aqui está acontecendo convergência e aqui está acontecendo divergência do raio de luz. Então, a composição, o formato do prisma também vai interferir no desvio dessa luz. O formato do prisma também vai, de acordo com sua espessura, de acordo com a sua forma, também vai influenciar no desvio de luz. O prisma influencia no desvio do raio de luz. Essa é a principal importância, essa é a principal função do prisma dentro da oftálmica, dentro da lente que nós trabalhamos, dentro da lente de ótica. E é importante entender que esse prisma pode ser utilizado em vários fatores. Ele pode trabalhar na correção de estrabismo, ele pode trabalhar na correção de ametropias, ele pode trabalhar também na correção de ambliopia. Então, existe uma série de fatores. Esse aqui vai ser mais abordado, vai ser mais específico na parte de estrabismo, para falar a respeito de desvio de raio de luz, estudar um pouquinho mais, para entender que isso pode ser utilizado na prescrição para corrigir uma série de fatores. E até mesmo a prescrição sem o pedido de prisma já é uma correção prismática. Já está corrigindo automaticamente um prisma. Por quê? Porque toda lente ela vai desviar o raio de luz. E mesmo que ela seja uma lente com baixa dioptria, mesmo assim vai existir o fenômeno prismático nessa lente, tá? Então, só o fato de você fazer curvas diferentes já te dá como resultado prisma, já te dá como resultado o efeito prismático na lente, tá? Então, isso é interessante, é importante até para prescrição, é importante entender, é importante que o profissional que trabalha em ótica entenda um pouquinho o efeito prismático, porque tudo dentro de ótica gira no fator prisma. Ó, o prisma sempre desvia a luz para a base. Esse desvio dá origem à dioptria prismática, também conhecida como dióptro prismático ou dióptro, simplesmente representado por P. Tá? Então, ali na frente, vocês vão ver, mas se não tiver, eu vou abordar já aqui com vocês. Pode ser que uma prescrição venha com o seguinte pedido: olho direito, mais 2, com menos 1, a 90. Deixa eu tirar esses. Mais 2, com menos 1, a 90. E olho esquerdo, prisma, 5 pontos de prisma na base temporal, tá? Então, nesse caso específico, olha, plano com 5 pontos de prisma na base temporal. Aqui, o que está falando? O que essa prescrição está mostrando para nós?
que vai existir a necessidade de correção com prisma, e não necessariamente correção com a lente esférica. Tá? Do mesmo jeito que aqui em cima, nós podemos observar que vai ter a fabricação dele vai ser feito dentro de 5 pontos prismáticos, ou 5 dióptros prismáticos, para corrigir onde? Para corrigir na base temporal, olha a base temporal desse cliente. Então, esse prisma vai ser colocado, vamos pensar assim, como que é a correção. Isso vocês vão ver melhor no tópico de estrabologia, tá, pessoal? É que, na realidade, para eu explicar o que é o prisma na receita, vocês precisam um pouquinho entender como que o prisma funciona. Tá? O prisma da lente oftálmica, vamos supor ali um prisma só com a base prismática, sem considerar ametropias. Ele vai ter esse desenho. Ele é um triângulo, ele é um triângulo que vai funcionar para o desvio de raio de luz. E ele vai ter uma base. Lembra lá que nós vimos ali atrás? A base é o que vai representar a posição da colocação do prisma. Então, quando nós falamos ali de um prisma de base temporal, significa o quê? Significa que esse prisma vai ser colocado na base temporal. Esse prisma vai ser utilizado para corrigir, olha, base temporal. Esse prisma vai estar corrigindo o quê? Esse prisma vai estar corrigindo a base temporal. Aí vamos pensar, nós vamos ter um olho aqui, vamos ter outro olho aqui, vamos ter o nariz aqui, lá maravilhosos. Aqui nós temos o olho direito, aqui nós temos o olho esquerdo. E o que essa prescrição está dizendo? Que ele vai corrigir no olho direito com uma lente positiva. Então, aqui vai estar uma lente positiva. E aqui vai estar o quê? Uma lente prismática. Então, vai ter um prisma trabalhando aqui com 5 pontos, tá? Aqui, 5 milímetros, vocês vão entender melhor na parte de lentes como funciona o prisma. Porém, aqui vai acontecer que essa base temporal vai estar colocada para esse canto aqui, para a têmpora. Tá? Então, basicamente, esse desenho, esse prisma, basicamente, esse prisma, ele vai corrigir onde? Ele vai estar posicionado onde? Ele vai estar posicionado no óculos, de forma em que a posição desse prisma fique para o temporal. Tá? Fazendo um exercício inverso de puxar a correção do olho do cliente para o nasal. Tá? Então, o prisma ele vai corrigir a posição em que o músculo oculomotor está, vai auxiliar a posição do músculo oculomotor, posicionando ele ou puxando. Nós não usamos muito esse termo técnico, porque isso não é técnico, né? Mas, assim, a grosso modo, puxando o olho para o canto necessário para voltar no alinhamento e para ter a visão central, para ter a visão focada novamente. Tá? Então, a lente esférica, ela trabalha dentro de todos os meridianos. A lente prismática já trabalha com a posição correta. Ela pode ser na base temporal, ela pode ser, deixa eu escrever aqui, né, na base temporal, ela pode ser na base nasal. Então, a base vai estar colocada no nariz, ela pode ser colocada na base superior, então, ela vai estar com a base alinhada para cima, no superior, a base inferior, então ela vai estar com a base colocada para baixo, e assim vai. Então, nós temos o temporal, nasal, superior, inferior, e tudo isso auxiliando no quê? Auxiliando no desvio do raio de luz. Tá? Então, lá dentro da estrabologia, dentro do estudo de estrabologia, vocês vão ter contato melhor esse módulo é dentro do módulo de consultor óptico, vocês vão ter uma informação melhor de como funciona a correção da estrabologia, vai ser identificado lá como que é e a demonstração de como funciona a correção da estrabologia, tá? Mas básico aqui para vocês, dentro do tópico de interpretação de receita, nós temos que entender que o movimento em que a posição em que vai ser colocada vai variar de acordo com a prescrição médica. O médico que vai sugerir de acordo com o exame
O médico que vai sugerir, de acordo com o exame feito, qual é a posição correta para corrigir esse prisma, para corrigir esse desvio que está acontecendo no olho do cliente. Ó, a lente prismática ela vai trabalhar como? Então, nós temos lá que o raio de luz ele vai identificar o objeto, o raio de luz chegou no prisma e vai ser desviado para a base. Aqui nós temos uma base. É importante que a gente não perca isso. Base. E aqui nós temos o ápice. Então é importante que vocês guardem essas informações, guardem esses nomes, ápice e base. Raio de luz vai chegar aqui e vai desviar. O que acontece? Qual é a característica desse objeto? São lentes utilizadas, vou ler aqui, depois eu vou explicar para vocês. São lentes de uso específico, utilizadas geralmente para desviar raio de luz de grande grau de sua trajetória, em comparação com o ângulo de incidência. Então, o que isso está dizendo para nós? Que ah, de acordo com a dioptria, a variação da dioptria também vai auxiliar no desvio do raio de luz. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo de uma dioptria aqui, de uma dioptria, o poder dióptrico de 1. Deixa eu fazer uma lentezinha aqui. Então, nós temos uma lente prismática. Tá? O poder dióptrico dessa lente, um ponto prismático ou uma dioptria prismática, em que ela está posicionada, e nós podemos observar aqui que a 1 metro de distância, nós temos um desvio de 1 centímetro. Então, por essa anotação, nós podemos observar a importância do prisma. Se nós aumentarmos aqui o poder dióptrico desse prisma, se a gente colocar aqui, ao invés de trabalhar com um ponto de prisma, nós formos trabalhar com 2 pontos de prisma, o que vai acontecer? Esse desvio que é de 1 centímetro vai virar 2, então ele vai ser duplicado. E assim, consequentemente, de acordo com a dioptria. E essas medidas são importantíssimas quando nós levamos em consideração as medidas da DNP e também as medidas de altura da armação, tá? Que nós chamamos aqui, essas duas medidas, nós chamamos de ACO, que é a altura do centro óptico. Então, dentro dessa variação, se vocês forem levar em consideração que existe um desvio de 1 milímetro, quando nós levamos de 1 centímetro, quando nós levamos em consideração a distância e a dioptria, nós temos também uma variação aqui quando nós erramos essas medidas. Então, aqui está o grande problema, aquilo que difere bastante uma medida correta de uma medida errada em relação à qualidade visual do cliente, porque o cliente vai enxergar, mesmo tendo desvio, ele vai enxergar. Porém, o que ele vai estranhar é que a posição dos objetos. Os objetos estão nítidos, porém eles estão fora do eixo visual, fora do centro óptico desse cliente. Por isso que nós temos que tomar bastante cuidado. E esse é a principal descrição de uma lente prismática. É isso que uma lente prismática vai fazer. A lente prismática vai desviar o raio de luz. Então, se nós erramos 2 milímetros na DNP e colocamos um objeto a 1 metro de distância e observamos ele com 2 milímetros de erro, com uma dioptria prismática, ou seja, um ponto prismático, porque a dioptria já é uma dioptria prismática, a dioptria da refração já é um prisma. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 2 centímetros de desvio do objeto, por conta do efeito prismático criado pelo erro da DNP. Então, essa medida é importante para que vocês não tenham diferenciação do prisma, principalmente, ou que não tenha influência do prisma, principalmente na hora de fazer as medidas de centro óptico, as medidas de altura, as medidas ali da armação. Tá? E, por outro lado, também é importante levar em consideração essa medida na correção do estrabismo.
Então, na correção do estrabismo, também é utilizado o prisma para fazer o efeito de correção por meio de desvio do raio de luz. Então, o raio de luz ele vai entrar numa posição do prisma e vai, de uma certa forma, forçar a posição do globo ocular para receber aquele raio de luz na posição correta. Então, é lógico, o estrabismo, dependendo do grau de estrabismo, nós vamos ver melhor isso. Vocês vão ter contato melhor com isso dentro do módulo de estrabologia. Então, dentro de estrabologia, nós vamos estudar bastante. Nós vamos estudar bastante o estrabismo, entender como funciona, porque esse tópico não é para falar sobre o estrabismo, mas sim sobre o prisma. E nesse caso específico, o estrabismo ele pode ser corrigido de uma série de formas. E nesse caso específico, o estrabismo pode ser corrigido de uma série de formas, utilizando óculos, utilizando prismas, utilizando cirurgias, utilizando uma série de formas que quem vai observar, quem vai ver a necessidade disso, quem vê é o profissional. É o profissional que estiver ali consultando, é o profissional optometrista, ou então é o oftalmologista. E geralmente, mesmo quando o oftalmologista identifica sinais de astigma, de estrabismo, quem vai fazer a análise é o oftalmo. O exame é um exame oftalmológico, porque aí pode precisar de intervenção cirúrgica, pode precisar de uma série de outros fatores não cuidados em ótica e nem em optometria, tá? Mas se você faz os testes e você percebe, durante os testes, você percebe que existe ali o movimento ocular e você consegue corrigir essa necessidade do cliente com prisma, você pode fazer ali o teste de Krinsky, pode fazer os exames de Krinsky, pode fazer os testes optométricos e corrigir essa visão com prisma, tá? Então, o prisma ele vai servir, ele vai trabalhar nesses dois fatores. Ele vai auxiliar na correção do estrabismo e também vai corrige o desenvolvimento ocular. O desenvolvimento ocular, geralmente de crianças, ele é mais prescrito na fase infantil para poder corrigir o desenvolvimento ocular e também auxilia na correção de ametropias. Dependendo da metropia, com o prisma, uma alta metropia, você consegue corrigir também com o prisma. Tá ok? Então, basicamente, o uso que nós temos que ter, a atenção maior que nós temos que ter quando a prescrição vem apresentando prisma, é com as medidas. Tá? Então, você já tem ali um pedido de prisma e você precisa fazer a ACO com atenção, com o mínimo de erro possível. Tá? Então, a altura do centro óptico deve ser feito com o mínimo de erro possível, porque isso vai interferir no resultado ali do prisma. Tá? Não tem nenhum segredo, não tem nenhuma alteração ali que cause muita preocupação dentro do atendimento. O prisma é tranquilo, é raro, mas nós somos de ótica, pode acontecer ali o pedido de prisma, então nós temos que entender que ele vai desviar o raio de luz. Tá? Quando nós falamos aqui, deixa eu E quando nós falamos aqui de distância, olha, aqui tem o cientista Prentice, que foi o que eu acabei de falar para vocês, olha, aqui está explicando o que foi estudado lá atrás. O cientista Prentice estabeleceu que um raio de luz que sofre um desvio de 1 centímetro numa distância de 1 metro tem o poder de uma dioptria prismática. Ou seja, uma dioptria prismática a 1 metro de distância vai dar o desvio de 1 centímetro. Ao invés desse foco acontecer na posição correta, ele vai estar afastado 1 centímetro em relação ao que é observado. O que é gravíssimo para nós, que é gravíssimo, principalmente se for pensar ali na qualidade visual, se nós formos pensar na qualidade visual do cliente, tá? Nós estamos interferindo na qualidade visual do cliente, nós estamos desviando, nós estamos causando
uma, uma deformação na imagem dele de 1 centímetro, errando ali uma dioptria prismática, um ponto prismático, ou errando uma dioptria. Tá? Então, o prisma precisa ser tratado com bastante atenção, e se vocês aí tiverem mais dificuldade, procurem sobre o material de estrabologia, sobre o material de prisma, que vocês vão ficar bem, vai ser bem interessante. Tá ok? Basicamente, essa é a informação que eu tinha que abordar com vocês, né, dentro de prisma, dentro da interpretação de receita, de, e espero aí que vocês consigam identificar uma receita, uma prescrição aí de prisma e ter mais facilidade com ela a partir de agora, tá ok? Fiquem bem, é isso aí, e até o próximo módulo.